Aquele negócio, né? O bom filho a casa torna. Isso aqui é uma live do Ideias Radicais, né? Que ele vai falar sobre o fim da escala 6 por um. É uma hora de live que ele tem aqui. Só que o que, que acontece? Eu vou pegar e vou ver um cado, o que ele vai falar e vou comentar, tá? Não vai ser tudo, não vai ser a live inteira. Pode ser que eu faça outros cortes, tá? Eu marco de onde eu parei, depois eu continuo. E é isso, vamos lá. O Brasil está num grande debate agora sobre a abolição da escala 6 por um, e isso é uma excelente oportunidade para a gente aprender economia, para a gente aprender por que o Brasil é pobre, da onde que vem isso, e entender sobre produtividade, que é o real problema aqui. A escala 6 por um existe porque, infelizmente, é a forma mais eficiente de trabalhar num país de baixa Não é. produtividade. E essa baixa produtividade não é Baixa produtividade. Baixa produtividade. Um país que é uma das 10 economias do mundo, né? Um país que é. Gente, eu não tô falando se é certo ou errado, ou se é bom ou é ruim o Brasil ser assim, não. Eu tô pensando o seguinte, vamos lá, o Brasil tem entre as 10 economias do mundo, o Brasil é o principal, um do principal exportador de commodities, né? Um dos principais exportadores de commodities do mundo, fornecedor de commodities para o mundo, não é? Aí ele pode falar que a gente tem uma indústria. Se ele falasse, não, o Brasil tem indústria de baixa complexidade, né? A gente não produz bens de alta complexidade. Concordo. Mas ele falar que o Brasil é improdutivo, falar que a produtividade do Brasil é baixa, você entendeu? Ele fala isso porque ele nunca trabalhou, mas tudo bem. não é culpa dos brasileiros, e sim da política, das instituições, das leis e dos impostos que existem no Brasil, que É fazem com que a claro, gente é seja claro. Você não gosta de trabalhar, você levanta, porra, imposto, não vou trabalhar direito. Lógico, é imposto. É instituição. pobre e tem que trabalhar muito e ir para o nível de doença mental para boa parte da população mais pobre não morrer de fome. Então, com Ah, esse tipo o que o Javier Milei tá fazendo na Argentina, que ele botou 52% da população na pobreza, mas no paraíso ANCAP a coisa tá assim. vídeo eu quero discutir como que a gente pode de fato melhorar a qualidade de vida do trabalhador e não só o salário dele, mas também o tempo de livre dele, a vida dele como um todo. Então a gente vai discutir 7 pontos. Primeiro, nós somos um país pobre por causa de política do Estado e não por causa da jornada de trabalho ser 6 por um ou 5 por 2 ou o que for, e mudar a jornada não vai mudar isso. Segundo, eu tenho que dar uma bronca na direita de como boa parte dela falhou completamente em entrar nesse debate ou responder, e pior, insultou Claro, trabalhadores. tá vendo, tá vendo? Olha só, ele vai falar que os políticos são burocratas, né? Mas aí agora ele, o portador do conhecimento, o homem iluminado, vai falar. Que é bizarro. Terceiro, é importante lembrar que a PEC em discussão não é proibir a escala 6 por um, é também proibir a escala 5 por 2 e criar uma escala 4 por 3 com no máximo 36 horas semanais e 8 horas por dia, sendo que a conta nem sequer fecha. 4. Também explicar por que essa proposta não vai de fato melhorar a vida do trabalhador, embora ela seja muito sedutora. 5. Explicar por que essa proposta vai ajudar as grandes empresas e ferrar as pequenas empresas, que é uma coisa muito comum em regulação, toda vez que você interfere ainda mais. A regra é que grandes empresas vão conseguir absorver um impacto muito melhor do que as pequenas. 6. Explicar por que a proposta também de abolir Aqui, ó, eu vou até aqui, tá vendo? Eu vou até esse primeiro tópico. Qual é o problema? Eu vou até ali. E aí, conforme mais pra frente, a gente vai falando ponto por só, ponto. a escala 6 por um também não funcionaria e causaria danos para o trabalhador, embora menores do que abolir 5 por 2 também. É E claro, 7. ia causar danos ao trabalhador. Sim, sim, ia muito causar danos ao trabalhador. Nossa, trabalhador, olha que vida ruim, você vai ter que descansar, cara. Eu sei que vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá, mas paciência. Como que de fato a gente pode melhorar a vida das pessoas que estão trabalhando na escala 6 por um? Então, primeiro vamos entender o problema aqui. Não é necessariamente a escala 6 por um, mas o fato de que o brasileiro, especialmente o brasileiro de baixa renda, tem que trabalhar muito, normalmente para dentro de doença mental e exaustão, para ter mínimas condições de vida e mínimas com várias aspas em cima. Ou às vezes não morrer de fome. Isso é extremamente frustrante, porque um dos piores pensamentos que você pode ter é não só eu estou numa situação difícil, mas isso aqui é o resto da minha vida e aí eu morro. O que é extremamente frustrante. Muitas pessoas simplesmente não aceitam que isso é a realidade e querem que isso mude. E obviamente isso é um desejo humano bem compreensível. Todo mundo quer viver melhor. Só que mudar essa jornada não vai mudar isso. Agora, a percepção de estagnação e de revolta é completamente adequada. Vamos para os dados. De 1984 até 2019, o salário no setor privado no Brasil caiu 4%. É um tanto setor privado no Brasil completamente adequado. Vamos para os dados. Vamos lá. De 1984 até 2019, o salário no setor privado no Brasil caiu 4%. Por que será? Gente, uma prática muito comum que as empresas de tecnologia fazem é quando o salário da galera está muito alto, eles demitem todo mundo e contratam os mesmos profissionais com um salário mais baixo, tá? Só que eles contratam num número menor,
não é? Porque eles já automatizaram boa parte, ou eles pegam o quadro de funcionários, você tem lá 300 funcionários, eles cortam 150 e obrigam os outros 150 a fazer o trabalho de todo mundo. Mas por quê? E por que que se corta a mão de obra? Por que que se faz essas operações? Para dilatar a taxa de lucro. Não é porque o empresário está querendo empreender, ele fazer negociações. Não, gente, é só dilatar a taxa de lucro. É só para dilatar a taxa de lucro. E ele não consegue perceber isso, velho. É um tanto quanto surreal a ideia de que em 35 anos, 2 gerações, a gente tá ganhando menos. E enquanto isso, o salário no funcionalismo público subiu 23%. E isso não subiu, os nossos salários inclusive caíram, porque a produtividade por hora trabalhada do brasileiro não subiu. E produtividade, em termos econômicos, é uma coisa bem específica. Valor produzido por hora trabalhada é geralmente 1 hora. Se você for ver os dados brasileiros ou internacionais, você vai ver em termos de reais ou dólares produzidos, em média, em 1 hora de trabalho. E tem essa pesquisa da FGV que é muito interessante porque ela mostra que a produtividade do Brasil basicamente não mudou nos últimos 30 anos. Só a linha azul, que é a agropecuária, subiu de produtividade. O resto, que é cinza e laranja, ficou igual. A linha amarela é todo mundo somado, então ela sobe um pouquinho menos porque ela tem a linha azul dentro dela, que é a produtividade de agro, mas não, o resto da produtividade do Brasil não subiu. Então, se a gente produz muito pouco na nossa hora de trabalho, nós vamos ter que trabalhar muito em condições exaustivas para não morrer de fome. E uma das formas de fazer isso Ele vai falar que o Brasil é um país que foi desindustrializado desde o FHC para cá. Ele vai falar, por exemplo, que qualquer país que ele usar como exemplo, e qualquer um deles fez reforma agrária, se a gente tivesse feito reforma agrária, a produtividade da agropecuária ia ser maior. Ele não é o homem que defende a eficiência, que. É simples, gente, faz reforma agrária. Entendeu? Você pega aí a produtividade da indústria não cresceu, qual que é como que é a matriz industrial do Brasil? Como é que ela está organizada? Qual que são os setores que produzem aqui dentro? Qual parte dessa indústria que é nacional? Qual parte dessa indústria que não é nacional? Né? Essa indústria que não é nacional, ela vem aqui, só produz aqui e tira a riqueza daquilo ou realmente investe aqui dentro? Não, elas não fazem isso, ele não fala disso. Tá vendo? Ele pega só um gráfico e é o gráfico que interessa para ele. Se você pegar essa pesquisa da FGV, ela é muito maior. Ela vai te dar as causas do porquê que está acontecendo. Ele vai falar, vamos ver. isso é a escala 6 por 1. Abolir essa escala vai mudar o fato de que a gente é pouco produtivo? Não. Mas eu sei que você tá se perguntando, pera, como? De 1986 pra cá, ou 90 pra cá, a gente tem a internet, computadores, smartphones, não tá dentro dessa pesquisa ainda, mas porque é um avanço recente, mas inteligência artificial, a gente teve várias revoluções tecnológicas. Como? Ele falou da inteligência artificial. Tem um relatório da Goldman Sachs, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, que ele vai falar o seguinte, que com o advento da inteligência artificial, 3 a cada 5 postos de trabalho dentro de ramos administrativos vão ser extintos, tá? Porque e aí que entra uma questão. Ele citou o exemplo da inteligência artificial. A inteligência artificial ela não vem para fazer você trabalhar menos, tá? Ela vem para abolir determinados postos de trabalho e fazer com que outras pessoas trabalhem mais. A gente tem hoje. Gente, vamos lá. Se você quisesse realmente diminuir a carga horária do brasileiro e aumentar a produtividade, diminuir a quantidade de trabalho que a sociedade brasileira tem que fazer, você conseguiria. Você conseguiria hoje em dia automatizar os caixas de supermercado e fazer com que aqueles trabalhadores trabalhem menos, né? Você tem como certas funções, você tem como substituir por máquinas, mas não substituir para fazer mais lucro, para substituir o humano por máquina para fazer o humano trabalhar menos, mas não é esse o propósito. O propósito da tecnologia hoje é substituir o humano de forma que aumente a taxa de lucro das empresas, né? Aí você demita funcionário, né? Um dos jeitos de fazer a taxa de lucro dilatar o corte não corte dos salários, né? O achatamento dos salários. Ele vai falar disso? Ele vai falar por exemplo, que nos Estados Unidos não se tem aumento salarial desde a década de 80? Desde a década de 80, tá? Ele não vai falar dos Estados Unidos. Que a gente não. Não, e por que eu dei o exemplo dos Estados Unidos, gente? É porque não é só aqui. Porque a política que começa a ser tocada aqui na época do FHC, você pode pegar até um pouquinho antes, que é o neoliberalismo, né, que é tocado até hoje, ela vigora nos Estados Unidos desde a década de 80.
né? Você pega na Inglaterra também, eu não sei como é que anda, mas eu falo dos Estados Unidos que é os dados que mais circulam, né? Então, tipo assim, essa questão do achatamento do salário no setor privado, ela é fruto da própria lógica do capital de querer se expandir, e se expandir em todos os sentidos, né? Se ele pode cortar na qualidade, cortar na produção, cortar na mão de obra que ele utiliza, né, os custos nessas três etapas para dilatar a taxa de lucro, eles vão fazer. Eu não lembro qual montadora, um tempo atrás, que eles pegaram e fizeram as contas, tipo assim, deu um problema no carro e eles iam ter que fazer recall, né? A chance de ter um acidente era muito baixa. Se tivesse um acidente, eles iam pagar não sei quantos milhões com o processo. Eles pegaram e fizeram as contas. Qual que era mais vantajoso para a empresa? Fazer o recall ou pagar os processos? Eles chegaram à conclusão que era mais barato pagar os processos. Foi fabricante de carro. Ficou mais produtivo. Pra onde tá indo isso? E eu já respondo isso pra você. Mas antes de eu te responder isso, vamos olhar um outro dado muito interessante. Em 1996, a riqueza por hora trabalhada no Brasil, na Polônia e no Chile eram muito parecidas. Só que hoje, a Polônia produz o dobro da gente, o Chile produz 50% mais e a gente. A gente. Então, é possível de resolver. Inclusive, dentro de muito pouco tempo, é possível resolver. E eu gosto do exemplo do Chile porque também é um país latino-americano que passou por vários desafios como o Brasil, mas ainda assim tem uma produtividade 50% maior e vai ter, no fim das contas, vai tender a ter essa. Produtividade 50% maior, mas beleza. Ele vai falar, por exemplo, que o Chile, os idosos se matam porque a aposentadoria deles não dá para nada. Os idosos cometem pequenos delitos para ter acesso a medicamentos dentro da cadeia, para ter acesso a alimentos dentro da cadeia. Ele fala que no Chile eles estão afundados na extrema pobreza e tem um abismo social gigante dentro daquele país. Ele vai falar, por exemplo, que o Chile é um país que também de baixíssima complexidade industrial. Pois é, né? Ele vai falar que o grande desenvolvimento do Chile também, em certas partes, vem por causa da China. Pois é, né? Salários 50% maiores e vai poder trabalhar menos e não ter que fazer uma escala 6 por 1. Agora, Gente, por que gente. Ó, vamos voltar aqui. a gente? Então, é possível de resolver. Inclusive, dentro de muito pouco tempo, É possível resolver, é possível de muito pouco tempo. Vamos ver o que ele vai propor. é possível resolver. E eu gosto do exemplo do Chile porque também é um país latino-americano que passou por vários desafios como o Brasil, mas ainda assim tem uma produtividade 50% maior e vai ter, no fim das contas, vai tender a ter salários 50% maiores e vai poder trabalhar menos e não ter que fazer uma escala 6 por 1. Olha só, a produtividade do Chile é maior, consequentemente os salários são maiores. Não tem lógica isso. Qualquer pessoa que já trabalhou em indústria, em qualquer indústria de médio porte a grande porte, tá? Vai perceber que com o tempo, você trabalha lá alguns anos, os caras vão comprando máquinas, vão aperfeiçoando máquinas cada vez mais novas, diminuindo a necessidade de mão de obra e aumentando a produtividade. O que ele tá querendo colocar questão salarial com produtividade. Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. Os caras investem em maquinário para aumentar a produtividade, porque se você substitui a mão de obra humana por máquina, máquina só paga a conta de luz, gente. E os insumos. O trabalhador com a máquina manual, você tem que pagar às vezes a energia que a máquina usa, enfim, os insumos e o trabalhador. Se você pega uma máquina mais moderna, que ela faz tudo automatizado, você só tem que pagar energia, os insumos, acabou. O que você precisava de 30 pessoas para fazer, agora você precisa de uma, que é pegar, colocar na máquina e tirar. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei numa estamparia uma vez, que ela tinha uma máquina que a gente chamava carrossel, ela estampava 10 telas, né? Aí, ou seja, a máquina para funcionar, ela precisava de três funcionários, um para esticar o tecido, o outro para recolher o tecido, o outro para verificar se as telas tinham tinta, né, mexer a tinta na tela para não ressecar e tal. Se você fosse fazer aquilo com mais trabalhadores, cada trabalhador fazendo uma tela, seria tipo assim, uns 4 trabalhadores só para as telas, né? Mais o cara que vai cuidar das tintas, mais o cara que vai esticar o tecido, mais o cara que vai recolher o tecido. Então você vai ter ali um grupo de 10 a 12 pessoas. Você com essa máquina que eu falei que é o carrossel, você reduz de 10 a 12, né, para 3. Essa equipe de 10 a 12, vamos supor que eles fazem 3 mil peças hora, né? Eles vão silcar 1000 peças hora. E aí você pega esse carrossel, ele faz 3.000 peças hora. O salário dessas 3 pessoas que continuam trabalhando continua o mesmo. A produtividade triplicou.
Não tem correlação nenhuma o que ele está falando de aumento da produtividade e aumento do salário. E vamos ver se ele vai mostrar algum dado que corrobora isso. Agora, por que essa diferença acontece? O que está acontecendo aqui? Segundo dados do FMI, o governo brasileiro gastava 10% do PIB em 1990. E hoje ele gasta 36%. 3,5 vezes a mais. E aí a gente tem que lembrar que tudo que o governo gasta vem ou de imposto ou de dívida que foi emitida no seu nome que você vai ter que pagar com juros. E se foi emitido dívida, significa que existe um crédito. 1900. Pera aí. Vou voltar lá atrás que ele já vai começar. Ele não, ó, ele não mostrou em nada que corrobora o ponto dele. Agora ele já vai para outra coisa muito nada a ver. Mas vamos por partes. O que está acontecendo aqui? Segundo dados do FMI, o governo brasileiro gastava 10% do PIB em 1990. E hoje ele gasta 36%. 3,5 vezes a mais. E aí a gente... Olha só. Ele começou falando de produtividade e salário. Agora ele já vai para gasto do PIB. Não tem correlação uma coisa com a outra. Ele vai julgando um monte de dados. E tipo assim, beleza, irmão, é um gráfico, mas você pode pegar um gráfico e fazer com ele qualquer coisa. O que esse gráfico quer dizer? O que esses dados querem dizer? Para onde esse dinheiro está indo? Ele não vai falar para onde esse dinheiro está indo. Com o que ele é gasto, entendeu? É que nem o Kim Kataguiri. Ah, não, 94% do gasto do Estado é obrigatório. A gente gasta muito mal, mas ele vai contar para vocês que 52% do gasto do Estado é para amortização e rolagem da amortização de juros e rolagem da dívida. Então, ou seja, do orçamento da União ali, ele fala que 94% é obrigatório, correto? Mas desses 100%, né, 52, né, 52% do gasto total do Estado é para rolagem e amortização de juros. Ele vai falar disso aqui? Ele não vai falar, velho. A gente tem que lembrar que tudo que o governo gasta vem ou de imposto ou de dívida que foi emitida no seu nome. Mentira. O governo brasileiro tem N empresas que são extremamente lucrativas. O Estado brasileiro tem 2 bancos. Tem 2 bancos. Tá? 2 bancos. Tem a segunda maior petroleira do planeta. Vocês entenderam? O Estado brasileiro tem a segunda maior petroleira do planeta. Ele é tão imbecil, mas ele é tão imbecil, que ele fala que o Estado gasta vem de emissão de título de dívida de imposto. Ele não sabe para que serve imposto. Gente, vocês sabem quantos por cento da arrecadação do Estado vem do imposto? 36%, se não me falha a memória. Da arrecadação total do Estado, 36% vem de imposto. O resto vem de outras receitas. Isso inclui as empresas estatais, não é? De operações que o próprio governo faz. Por exemplo, operações do BNDES. Se tem a questão ainda, o governo controla o BNDES, o governo controla o Banco Central. Né? Não mais, inventar essa palhaçada de Banco Central independente. Independente do trabalhador, né? Só do mercado financeiro que não. Você entendeu? Ele é um cara que só vai colocando dados de qualquer maneira, assim, olha como é que eu sou inteligente, olha, eu estou ensinando a vocês. Ele é burro. Que você vai ter que pagar com juros. E se foi emitido dívida, significa que existia um crédito, pessoas... Meu Deus do céu, velho. Economizaram dinheiro e poderiam investir em alguma coisa, elas poderiam investir em empresas, elas poderiam investir em tecnologia, elas poderiam investir em geração de emprego, mas não. O governo não tomou esse crédito para financiar as coisas inúteis dele. Gente, ele fala é tão burro, porque investir em tecnologia, sabe como é que é investir em tecnologia? Você que está vendo esse vídeo, procura um pesquisador assim, qualquer pesquisador de universidade que está sem bolsa, e fala para ele, ó, vou pagar todas as bolsas agora, eu vou financiar a sua pesquisa, e aí a gente vai pegar a sua patente e fazer dar certo. Você sabe quantas pessoas fazem isso? Ninguém. Você sabe por quê? Sabe qual que é a certeza de uma pesquisa dar um resultado? É 50%. Ou ela vai dar ou ela não vai dar. Mas ciência é tentativa e erro. Ciência envolve fracassos. Ciência envolve que às vezes dá resultados que não são lucrativos. Ciência de base, por exemplo, ela normalmente ela abre horizonte para novas pesquisas, né? Ela abre um novo campo de pesquisa. Tem o termo em específico eu não vou conseguir explicar para vocês, né? Mas é uma ciência que você não vê ela com muita utilidade para o público comum. É uma coisa muito mais dentro do campo acadêmico, né? Produzir ciência é caro pra caralho, desenvolver tecnologia é caro pra caralho. Desenvolver tecnologia envolve você tomar prejuízo de anos e anos e anos e anos. Ninguém faz isso. Nenhuma empresa faz isso.
Ah, não, mas a Apple tem tal tecnologia nova. Gente, não foi eles que fizeram, tá? Quem desenvolve ciência é universitário, normalmente ganhando salário de merda. Então teve menos crédito para empresas tomarem e serem produtivas. Em parte é por isso que o juro no Brasil é alto. Então tá aí um começo da Velho, e aí a parada que é tão burro que ele fala, porque se você pegar e olhar quem são os maiores credores do Estado brasileiro, são os bancos. resposta de para onde tá indo a riqueza que a gente trabalha. Para político. E do outro lado, aqui do ladinho da Pra gente, nós político, e o que, que esse sujeito patético estava fazendo na última eleição mesmo? Tá tentando se eleger. Foi candidato, né? É o outsider, é o cara diferentão. nós temos a Argentina que é o exemplo contrário. O Milei, que é um libertário que defende o que eu defendo, o Liberotário. Estado não tem função de existência, a única coisa que ele pode fazer é ir embora e tudo que ele faz dá errado. É, o Estado vai embora. O Estado vai embora. Gente, amanhã já vão chegar pro Estado, seu Estado. Você que tá aí voando, pairando no cosmos, vai embora. Vai lá, Estado, vai para outro planeta. Ele fala como se fosse um ente. Ah, é muito burro, meu Deus do céu, cara. Ele foi lá e começou a cortar gastos violentamente e fazer várias reformas para entrar liberdade de mercado, para atrair investimentos, para facilitar a vida dos empreendedores. Ele parou de ter aquela visão socialista da Argentina de que quem tem dinheiro é o vilão e começou a ter uma visão de que quem está investindo, quem está gerando emprego é o herói e a gente tinha que agradecer esses caras e trazer mais deles para cá. E só em 2000 Caralho, velho, é muito imbecil, velho. Olha pra você ver. Tem que chegar assim, ô, você que gera emprego, vem cá. É claro, o cara do nada, ele pensa, pô, vou fazer uma empresa, assim, ele tá gerando empregos, o que gera emprego é demanda. Ele é burro. Esse cara é burro. O Milei está destruindo a porra da Argentina, gente. Ele não tem noção nenhuma do que ele fala. Você abaixa o salário das pessoas, você destrói a renda das famílias, você destrói o consumo, você acaba com o emprego, porque as pessoas vão consumir menos, as empresas vão fazer circular menos dinheiro, vão fazer circular menos riqueza, circular menos produto. Você é burro pra caralho, velho. Meu Deus! 2024, incluindo o começo do ano, que foi a crise econômica causada pelos Kirchner, só em 2024, com os cortes de gastos dele, salários subiram 7,4% em termos reais, já corrigindo para a inflação. E isso é só Da onde ele tirou isso, velho? Da onde esse gráfico? de Da janeiro onde até esse agosto, a gráfico? gente não tem os dados mais recentes ainda. Se a gente esticar isso para o ano, seria o equivalente a uma alta de 11% de salários por ano, e em 10 anos isso vai triplicar o salário dos argentinos. Então, conter o gasto Vamos ver se é verdade. Salário Argentina. O que aconteceu com o salário mínimo na Argentina? Na Argentina, o salário mínimo foi aumentado em resposta à inflação elevada. Em fevereiro de 2024, o salário mínimo subiu para 180 pesos, em março para 202 mil pesos, representando um aumento de 30% nos mais. Desculpa o salário mínimo na Argentina. Salário mínimo na Argentina, valor e custo de vida no país. A Argentina tem o quinto salário mínimo mais. Vamos ver a data? Tá aqui, ó, a data. Esse ano, você entendeu? O quinto salário. E aí, tipo assim, e aí tá até no vídeo errado, puxar essa porcaria pra cá. Pega aqui, tá vendo? 107. Mano, tá, mas ele compara a Argentina com a própria Argentina. Ele compara a Argentina com o Brasil, ele compara a Argentina com o país, ou outros países. Não, olha pra você ver como é que o cara, ele pega, ele vai recortando tudo só pra corroborar o ponto dele. Isso aqui, gente, não é um vídeo sobre um cara que tá analisando dados, é um cara criando, contando historinha pra boi dormir, tá? Ele pega e quando ele pega o Brasil, ele compara com outros países. Ele pega, quando ele vai falar de gasto, o gasto público, ele pega só o do Brasil. Se você pegar o gasto público de estados que ele cita como exemplo, é altíssimo. Você pegar o gasto público dos Estados Unidos é altíssimo, o gasto público da Alemanha é altíssimo, é normal, tá? Estados gastam muito, né? E normalmente é o estado que puxa demanda. Por exemplo, a BYD, ela só virou a BYD que ela é hoje porque o Estado chinês, durante muito tempo, puxou a demanda, porque era o processo de acabar com os ônibus movidos a combustão para passar para os ônibus elétricos, e foi feito tudo com a BYD. Foi uma injeção de dinheiro anabólica dentro da BYD para fazer aquela fábrica virar. Você entendeu? E aí, tipo assim, aí quando ele vai falar da Argentina, que é o paraíso ANCAP, ele pega um gráfico.
muito específico só da Argentina e não citou a fonte. Todos até aqui ele citou a fonte. Esse aqui ele não citou a fonte até Gasto agora. estatal e implementar liberdade econômica não só funciona muito rápido. E tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Se esse passo continuar, de novo. Pobreza na Argentina. Vamos ver como é que tá. Primeiro ano do governo Milei, a Argentina traz avanços, mas vê pobreza e desemprego. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Traz avanços. Que avanços? Hoje começa a nova era da Argentina. Hoje damos por terminado uma longa história de decadência e declive e damos início a uma nova história de nosso país. Beleza, vamos ver aqui. Contas públicas da Argentina. Começo tá realmente, sei lá, tá dando o lindo superávit em pesos, tá? Em suma não quer dizer nada, tá? Milei mantém a popularidade acima dos 40% segundo o Instituto Zuban Córdoba. A queda da inflação e sua imagem antissistema sustentam a popularidade. Mas até onde isso vai? Até onde isso vai? População abaixo da linha da pobreza na Argentina. Aqui, ó. Melhorou muito a vida da população, né? O governo Milei melhorou muito a vida da população. Olha lá. Segundo trimestre de 44, taxa de desemprego. O Milei aumentou a taxa de desemprego, não é? Precisa ficar dando choques na economia. E aí o que acontece? Ele pegou o gráfico que ele queria, específico do jeito que ele queria. Você entendeu? E quem garante que aquele gráfico ali é verdadeiro? Quem garante que ele não montou aquele gráfico? Você entendeu? E aí que é aquela questão, gente. Ele não precisa de falar a verdade. Ele não precisa de falar a verdade. Você tem que confiar nele porque ele é liberal. Se ele é liberal, ele está falando a verdade, é inquestionável. Porque ele é liberal. Segue a entender o que sustenta o argumento dele é uma tautologia. Aí você pega o próprio argumento dele e quando você começa a pensar criticamente, beleza, peraí. Esse dado aí, se eu quer dizer o quê? Ah, aumento do salário, mas aumentou quanto? Né? Qual que é a qualidade desse salário? Porque a pessoa pode estar ganhando US$ 1 milhão e aquele US$ 1 milhão não comprar nada. Se tem argentino lá ganhando, que nem eu falei, 200 mil pesos. 200 mil pesos dá pra você fazer o quê? Não dá pra você comprar nada. Você tá entendendo? Não é o valor do salário, é a qualidade do salário. Ele não fala disso. Então, esse é o problema do Rafael. Ele não tipo assim. E aí fica a questão: é burrice ou mau caratismo? Porque, porra, falar, ah, não, o salário triplicou de valor, pode ter triplicado de valor, mas ainda assim o poder de compra daquele salário, o que ele compra, entendeu? Triplicou de valor, mas quando o salário baixa na conta do trabalhador, isso impacta na qualidade de vida do cara, ele está consumindo mais, ele está consumindo melhor, ele está tendo acesso ao lazer, tá sobrando dinheiro para ele ir no cinema, tá sobrando dinheiro para ele passear, tá sobrando dinheiro para ele viajar, tá sobrando tempo para ele viajar, o trabalho dele permite que ele tenha uma vida além do trabalho, você entendeu? Ele pega e vai recortando os pontos que ele quer, quando ele vai falar ali de gasto do Estado, o Brasil gastava não sei quanto em 1980, gente, em 80 a gente ainda estava na ditadura, você entendeu? Ah, o gasto do Estado era baixo, porra, baixo? Você pega a quantidade de obra que a ditadura fez e fala que aquilo é baixo, você tá ficando maluco. Você tá entendendo? E aí aquela questão, é tudo sobre o que concorda com ele. Só é verdade quando concorda com ele. Não é um debate com método, com embasamento. É só um debate de achismos e porqueira. É ruim, velho. Por isso que eu falo que a anarcapitalista é ruim. É uma galera que vive de delírios. Ai, acho que é isso. Desculpa qualquer coisa. Um beijo no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou. Deixa o like aí, tá? Comentáriozinho. Fui.